A paz seja com você e sua casa. Resolvemos gravar um vídeo bem rapidinho. O dia amanheceu agradável aqui no sítio. O que você vai ver nesse vídeo, nós vamos responder o irmão Carlos. O irmão Carlos tem acompanhado os vídeos nossos, talvez porque tem alguma dúvida, e é normal. Eu respeito a jornada de todas as pessoas que passam pelo Grupo Sobrevivência, pelo canal Sobrevivência. Tá fresquinho lá fora, até choveu bastante à noite. Eu vou aproveitar esse momento, irmão, vou dedicar um tempo a você, porque você é uma pessoa importante para o Criador, tá certo? Então vamos lá. Você respondeu aqui, colocou no vídeo, né? Deve ter assistido o vídeo, eu espero que sim. O que percebi é que vocês seguem o Sol, tal qual fez o pagão romano Gregório, quando passados alguns séculos do calendário juliano, percebeu o erro. Não, irmão, não tem ninguém pagão aqui em casa, não. Inclusive, nós já não usamos o termo Elohim faz muito tempo, porque provamos dentro do contexto da Escritura que é um termo pagão, utilizado para o nome do Criador, tá? Eu vi que você colocou Elohim ali embaixo. A gente é bem sincero, o compromisso nosso aqui é com a verdade. Eu não conheço a jornada do irmão, mas nós já passamos por isso tudo, já fomos verificar e o irmão está errado. Historicamente, o calendário juliano é lunisolar, tá bom? Vai estudar um pouquinho, irmão, que o irmão vai perceber, é lunisolar. Eu falo isso com convicção, porque olhando para o calendário dele e vendo os termos históricos, dá para se observar. Assim como eles falam que hoje o calendário gregoriano é solar, mentira. Tem que ficar um pouquinho fora da caixa, irmão. Tirar essa padronização colocada pelo sistema religioso, não sei o que o irmão segue, né? Aqui nós não seguimos ninguém. Aqui eu não pego nada pronto. Aqui a gente estuda e coloca na prática. O irmão precisa de Irmão, antes, o irmão precisa ter uma jornada, certo? Não basta só ver o que as pessoas escrevem, entende, irmão? Porque nós vamos depender de tudo que os outros escrevem. Então o irmão vai precisar de colocar na prática, colocar à prova, que é o que nós temos feito aqui. Aqui nós temos observado o Sol, aqui nós temos observado a Lua, aqui nós temos observado as estrelas. Não foi porque nenhum sistema religioso nos ensinou, porque nós encontramos escrito assim dentro da Escritura, tá certo? E os versos já colocamos à prova, com tradução, versos, dicionário Strong e tudo mais. Então o irmão precisa de uma experiência pessoal, tá bom? Mas respeitando a sua jornada, vou falar um pouco da nossa aqui. Então o calendário usual hoje, por exemplo, o gregoriano, que a maioria das pessoas falam que é solar, é mentira. O irmão vai perceber que todo ano a Páscoa cai na lua cheia, né? Vai estudar um pouquinho a história que o irmão vai ver isso. Então a lua está ali presente. E se o irmão for estudar a lua, olha aqui, ó, o irmão colocou aqui embaixo, o movimento sideral é diferente do tropical e diferente do lunar. Tem que existir uma simetria perfeita entre esses três movimentos. O relógio de Praga mostra isso claramente. Ótimo, já vimos sobre o relógio de Praga. Agora, que experiência pessoal o irmão tem? O que o irmão observou para dizer, para defender essa tese? O que o irmão aponta como referência? Porque nós já temos feito aqui, há mais de 3 anos, nós estamos catalogando, irmão, aqui no sítio, flores, eu sou apicultor, flores, desabrochar de flores, estamos observando na prática as estações. Nós não somos cercados aqui por cegueira de contextos apresentados só por seguidores de religião, essa ou aquela, que pega um sistema e vai nele e agrega só aquilo que condiz com o que eles pregam. Não, nós fazemos diferente. Catalogando as flores, observando os animais, observando a cor do céu, né? É o que nós temos feito aqui, nascer, pôr de sol, posicionamento de luzeiros, lua,
tá certo? Nós temos feito aqui. O irmão, para falar isso aqui, o irmão tem que ter uma experiência pessoal. E eu percebo que não tem, com todo respeito, irmão, porque se o senhor for observar o que a gente tem observado aqui, na prática, o irmão, impossível não chegar à mesma conclusão, a não ser que os olhos já estejam encobertos por demais com heresia, que o irmão não vai perceber o que está claro, o que é fato. O que nós temos apresentado é a nossa vivência. Eu não peguei vivência de ninguém. Às vezes a gente usa contexto de Raquel Elior, que estudou lá, pegou pergaminhos na mão e eu não peguei. Então aí nesses termos a gente usa. Mas o que dá para nós fazermos na prática aqui, a gente utiliza, tá? Olha um comentário aqui do irmão. E a lua está ali por acaso? Não. Tem um detalhe nas escrituras que tiram completamente esse calendário. E um deles é o Bereshit 1,14. Irmão, vamos lá ver o que está no Bereshit 1,14, que eu acredito que o irmão não entende de tradução e tradição. Eu acredito que não. O irmão colocou aqui, vamos até usar aqui essa versão que o irmão colocou. E disse Elohim. Irmão, Elohim é um deus pagão cananeu, tá? Você pode até encontrar assim na sua escritura, mas não use esse termo não. Se o irmão está duvidando, vai ver na prática. Nós já mostramos no vídeo, não leia a Bíblia antes de ver esse vídeo, tá certo? Eu abertamente falo, sem medo nenhum de ser julgado pelo Criador, meus filhos, minha família, porque Elohim é um deus pagão. É um plural de deuses, tá certo? E o Criador é único. E Yahuwá é um. É bíblico, meu irmão. Tá? Então já começou aqui com um problema. Tudo bem que o irmão pode ter utilizado uma versão, mas a gente procura sempre mencionar isso para facilitar a compreensão, né? E os cananeus adoravam a lua. Mas vamos lá. Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam para sinais e para tempos determinados. Mostramos, né? Moedes. E para dias e anos. Ótimo. O eterno, irmão, também é um termo éter, né? A gente procura não usar mais, que também a gente vem tirando os vinhos, viu, irmão? Mas é comum, né? Eu respeito a jornada do irmão. Quando mandou escrever, tem a separação ali, vejamos. Separação entre sol dia e lua noite? Não, irmão. Irmão, ou o irmão não olha para o céu, ou alguma coisa está acontecendo. Irmão, eu vejo a lua de dia. Certo? Ou tem algum erro no céu, ou tem algum erro no termo da escritura. Sinais, o sol, legal. Tempos determinados, lua, como? Como assim? Dia, sol, anos, lua. Onde está escrito isso? Porque se por irmão afirmar assim tem que estar escrito, certo? Então, o irmão diz que tem que ter uma simetria, sol e lua. Se o sol monitora o dia, e ele é fixo, irmão, eu provo isso aqui no meu marco, e você pode fazer isso aí na sua casa também. Como que o sol, trazendo uma semana fixa, como que eu vou usar a lua para os anos, sendo que a lua não é o trajeto, toda a estrutura, o ciclo dela não é fixo? Irmão, não tem nexo e lógico que o irmão falou aqui, tá bom? Mas eu vou respeitar, é a jornada do irmão. Eu só aconselho que o irmão aprofunde, olhe um pouquinho mais para o céu, o irmão vai ver a lua de dia. Então, aconteceu alguma coisa que ou é só os meus olhos? A minha esposa vê a mesma coisa, meus filhos veem a mesma coisa. Alguns irmãos que estão nos acompanhando veem a mesma coisa. O irmão não está conseguindo enxergar isso, irmão? O texto primeiro, o comentário seu. O texto primeiro aponta o sol e depois a lua. Por quê? Ora, existe uma sequência do que foi feito. Assim como o Criador partiu da noite para o dia, alguns têm o dia só como parte clara, como a palavra Ion é usada ali para dia.
E nós usamos todos os termos. É uma ordem de colocação. E a gente nem sabe se está perfeitamente correta, né? Por causa dos tradutores, mas vamos lá. O irmão vai em Bereshit 1,16. E fez Yahuá, o irmão colocou Elohim aqui, né? Acreditamos que a gente não usa esse termo. Os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia. Olha um detalhe no texto, irmão. E o luminar menor para governar a noite. Lua, as estrelas. Irmão, eu tô vendo um dedinho de Roma aqui. Você não viu não, irmão? Eu não apresentei nos vídeos, mas vou apresentar agora para quem vai nos assistir, tá? E eu vou mostrar ali na tradução. Irmão, a lua e o sol têm o mesmo tamanho. Estuda um pouquinho, irmão. Não vai. Irmão, NASA não. NASA não dá, irmão. É a sua experiência pessoal, tá? Compra alguma coisa aí para ver de pertinho, para observar de pertinho. Vai estudar um pouco, irmão, tá? A escritura, ou melhor, eu vou colocar o termo correto aqui para o irmão não achar que eu estou fazendo uso de palavra errada, né? Quando a gente lê o livro considerado apócrifo, que não desabou na escritura, o livro de Jubileu, se eu não me engano, ele fala que a lua e o sol têm a mesma proporção, mas tudo bem, certo? Tudo bem. O que tem de luminar menor ali que a gente encontra seriam as estrelas. Mas olha que interessante que fica o texto. Qual é a única coisa que não aparece de dia, irmão? Qual é a única coisa que não aparece de dia? Raciocina um pouquinho. Para mim, aqui no sítio, ou às vezes quando eu estou voltando do trabalho, eu observo que a única coisa que não aparece de dia são as estrelas. Então o governante está meio errado aí. Irmão, é o que eu observo, certo? E se o Criador realmente disse que a lua seria para governar a noite, eu ainda vou entender o porquê, mas não é o que eu observo aqui. Quem governa o dia? É óbvio que é o sol, né? Existe um ciclo, a gente já tem apresentado. Quem governa a noite? A lua, irmão, tem alguma coisa de errado. Eu vejo a lua de dia. Entende? E a gente já mostrou aqui no vídeo que quem carrega a estação é óbvio que é o sol. O sol ele se distancia e se aproxima de algumas regiões. Então ele vai levando frio e calor, correto? Ou seja, se ele se aproxima de uma região, vai ficar mais quente. E a região que ele se distanciou, chega o inverno. Ele é responsável pela fotossíntese e pela estrutura toda da vegetação, como está descrito em Gênesis, né? E na estrutura bíblica, e a gente vê isso a olho nu. Então, determinadas plantas, se o irmão não fez a catalogação ainda, eu aconselho, irmão, vai fazer um pouquinho, é bom experiência, viu? Ter vivência, não depender só do que os outros escreveram. O irmão vai perceber que quem carrega as estações são o sol. A lua tem a sua função, né? Como nós colocamos no vídeo anterior, né? Em determinada lua, a seiva desce, sobe para o caule, desce para a raiz e ocorre toda uma química ali no processo da planta. Eu sei disso. Eu observo aqui no sítio, a gente conhece, irmão, a gente mexe com bicho e de pequeno, irmão. Eu estou falando de coisa prática, tá? Os animais ficam mais agitados na lua cheia, a lua tem o seu papel, mas não para marcar dia e nem ano, irmão, não tem como. E o irmão colocou aqui, ó, quem governa a noite é a lua. Como, irmão? Prova para mim isso, irmão. É porque está escrito, eu vou te mostrar a diferença lá no texto, já. Certo? Sinais, o sol. Quem determina? A lua. Como, irmão? Como? A lua determina a maré, certo? As marés, né? A gente vê de alguma forma ali, ela determina. Quem marca os dias? O sol. Quem marca o ano? A lua. Não, irmão. Irmão, vai estudar um pouco de arqueologia bíblica, vai conhecer como que os povos pegaram a escritura hebreia e levaram para suas nações. E o irmão vai observar desde a Babilônia, desde os egípcios, que eles tinham um calendário lunar, ao contrário do calendário hebreu.
Irmão, existem provas infindas para isso. Agora, se o irmão quiser fechar os olhos para essas provas e acreditar que a lua é que marca o ano, irmão, seja feliz. Mas aqui na minha casa, eu e minha casa, família é sobrevivência, né? Nós usamos esses termos aqui. A gente tem um brasão e eu levo a sério isso aqui na minha casa. Nós temos um compromisso com a verdade, irmão. E nós lemos, estudamos e colocamos em prática na nossa vida. Eu, minha esposa e meus filhos. E na minha casa, irmão, não tem nada desajustado nesses termos, certo? O meu filho, os meus filhos e a minha esposa têm a liberdade de pensamento deles. Cada um tem a sua experiência. O meu filho mais velho ama as aves. E ele sabe muito bem quando vai chegar o equinócio. Nós não usamos aqui nas aves ração para favorecer crescimento e nem para botar. Ele sabe que quando está chegando perto do equinócio, irmão, ele sabe que as galinhas ficam inférteis. E ele sabe que as minhas abelhas também, porque ele me acompanha no trabalho. Então aqui é tudo ajustado, irmão. É tudo colocado na prática, tá? Mas vamos lá. Não sou eu que digo, é o texto, não, irmão. É você que está dizendo. É uma tendência, né? É assim que funciona. Algumas pessoas não põem na prática o conhecimento que têm para separar o fato da verdade. Note, irmão, que na época em que a Yahushua veio, o que ele tentou resgatar, não sei se o irmão acredita nele, mas até o momento nós acreditamos, e não tenho vergonha nenhuma, que se eu perceber dentro do contexto que existe heresia nesses termos, e ele não for o verdadeiro, eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar, certo? E se nessa jornada eu encontrar algum ponto que o irmão comentou aqui, que eu esteja errado, eu também não tenho vergonha nenhuma de retratar com você, irmão, e nem com qualquer outra pessoa que acompanhe o grupo ou o canal Sobrevivência. Porque o meu compromisso não é com a verdade que eu acho ser na minha vida, certo? Não é com o meu ego, não é com como que eu posso dizer para o irmão, com um sistema apresentado por qualquer religião. O meu compromisso não é esse. O meu compromisso aqui em casa, irmão, é com a adoração fiel ao Criador. A minha esposa, se ela tivesse oportunidade, ela falaria isso com todos os meus defeitos e com todos os meus erros. Aqui é assim diz o Criador. É desse jeito que funciona aqui em casa. E eu assumo a minha casa porque eu sou o sacerdote do lar. Entende, irmão? É assim que funciona aqui. E a minha esposa tem sido uma fiel companheira. Ela que faz a observação de sol, de lua e das estrelas. Eu não tenho tempo para isso. E eu confio perfeitamente no trabalho dela. Então nós estamos ajustados. Assim como deve ser aqueles que seguem o Criador, em espírito e em verdade. E, diga-se de passagem, o pessoal todo, na época que a Yahushua veio, né, os líderes religiosos da época eram estranho a eles o que a Yahushua pregava, e chamaram ele de seguidor de Beuzebu, correto? Mas ele mostrou, celebrando Pessa, vai estudar um pouquinho os evangelhos, o irmão vai perceber que o judeu pagão celebrou Pessa no dia errado naquela semana. E ele celebrou antes, na hora marcada, no momento certo, exato. Observa lá, faz a contagem, irmão. Quantos dias após ele ter saído da casa de Lázaro? Faz a contagem, o irmão consegue fazer a cronologia. O irmão tem a mesma cronologia que eu tenho aqui. Se nós fizermos, o irmão consegue. Faz a contagem lá que o irmão vai perceber que dia que os discípulos disseram para ele: amanhã é ázimo. Onde quer que nós preparamos o Seder? O Pessa. E o irmão vai perceber que é o terceiro dia da semana. Tá? E no quarto, ao crepúsculo, eles estavam à mesa. No quarto dia da semana. Tá certo, irmão? É muita coincidência, né? Então vai ver os termos.
E por que que o judeu celebra depois? Porque já seguia esse calendário móvel. Irmão, se a semana é fixa, tudo tem que ser fixo. Vamos analisar o texto, irmão? Vamos lá. Eu vou lá para Bereshit 1,16. Eu vou abrir aqui, viu, irmão? Vou abrir aqui Bereshit 1,16. Vamos lá. Vamos abrir aqui a The Word. Abrindo a The Word. Bereshit 1,16. Vamos abrir o termo aqui que o irmão utilizou. Que esse é o nosso compromisso, né? Esse é o compromisso. E eu, irmão, muito obrigado pelo auxílio. Isso é bom porque sempre algumas pessoas têm essas perguntas a serem feitas ou inquietações. E eu acredito que se o irmão tem assistido os nossos vídeos é porque o irmão tem tentado provar para si mesmo que o irmão está certo. Isso é bom, irmão. Mas coloca a jornada em prática também. Mas vamos lá para o 1,16. Olha só. É um programinha que eu uso aqui, viu, irmão? Então, eu tenho aqui o texto que eu vou ler para o irmão é literal. Lembrando que eu já expliquei em vídeos anteriores que quando eu pego um texto literal, o tradutor, ele usa... Isso é fato, irmão. Isso é fato. É só estudar um pouquinho de língua portuguesa e estudar um pouquinho também, de linguagem, né? E entender o que é termo literal. Todo tradutor, ele pega o texto e, de acordo com o pensamento dele, ele faz adequação, porque ele está escrevendo para a nação dele, tá? Então, vamos lá. Bíblia literal do texto tradicional anotada. A versão de 2009 que eu tenho aqui. Vamos colocar ela. Então, 1,16 que o irmão citou. E fez os 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Mas tem um erro aqui no texto, irmão. Irmão, tem um erro no texto. E fez os 2 grandes luminares. Coloca a lua e o sol na grande proporção. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E também as estrelas. O fez aqui não tem, né? Foi suprimido. Foi acrescentado, né? E suprimiu. O texto suprimiu aqui agora porque foi acrescentado. Vamos analisar aqui a João. Oh, que bênção. Um pouquinho mais de chuva. Vamos analisar aqui a João Ferreira de Almeida. Com versos Strongs. Vamos observar aqui, né? Verso 16. Vamos lá. Luminar maior, grande. Governar, dia. Palavra ion, né? Olha que interessante. Menor, menor. Jovem, pequeno, sem importância, insignificante. Jovem, tudo bem, mas é uma referência ao termo hebraico. Jovem, pequeno, insignificante, sem importância, pequeno. A gente escolhe aqui, né? E vamos lá, mais um pouquinho aqui do menor. Luz, luminária. A referência seria essa no termo hebraico, né? Então vamos lá. Menor, governo. Governo é isso mesmo, né? Ter domínio. Então tá, então vamos lá. Domínio de território. A lua, eu posso dizer que ela domina só à noite? Não, ela aparece de dia também, irmão. À noite. Noite, tá certo, né? Escuridão, sombra. E fez também as estrelas. Estrela, até vem falando para um termo utilizado aqui, Messias, né? Juventude numerosa, descendência, personificação, é o termo usado, o termo hebraico usado, né, para essa palavra aqui também. O Strong olhou e viu que poderia ser utilizada essas palavras também. Então, vamos entender uma coisa. Só de olhar aqui, entendendo um pouquinho de língua, irmão, entenda um pouquinho só. Eu já observo um erro aqui, mas o texto está aí, né? Até que a gente consiga provar contrário, mas o texto diz que um foi feito para governar o dia e a noite.
Então a gente sempre faz assim aqui em casa, irmão. Sempre faz assim. O sol, ele aparece de dia. Tá batendo. É o que eu vejo, irmão. Eu não posso fechar os meus olhos. E o outro, para governar a noite. Olha, o que eu vejo bem menor que o sol são as estrelas. Será que na concordância verbal aqui o tradutor não cometeu um erro? Talvez, né, irmão? Pode ser. Eu não posso afirmar isso. Eu não vi Moisés escrevendo. Mas quando eu observo que a lua aparece de dia e de noite, e só as estrelas à noite, eu fico com o pé atrás. Mas tudo bem, né? Para quem não observa o céu, isso aqui desce numa boa, né? Vai como se fosse um alimento perfeito. Entende, irmão? Mas não quero desfocar o que o irmão colocou aqui, não. Olha, o irmão colocou mais aqui, né? O irmão usou 16, usou... Vamos ver aqui o outro, 1,14. Vamos analisar o 1,14. Tá aqui em cima, né? Plural de deuses, Elohim. Plural, juízes, né? Anjos. Então vamos lá. Haja luzeiros, luz, luminária, no firmamento, superfície estendida, expansão, plano como uma base, um suporte, referindo-se à redoma dos céus que sustenta as águas de cima. Pessoal, não apresenta isso nas igrejas não, hein? Considerando pelos hebreus como sendo sólida e dava sustentação às águas de cima. Ó, o negócio é mais complexo, hein, irmão? Dos céus, Chamaim, palavra fantástica, né? Morada das estrelas, universo visível, firmamento, morada do Criador, né? Chamaim. Se a gente for traduzir direitinho, a gente vai perceber que esse mar de águas, das águas elevadas, né? Separação para dividir. Então o Criador colocou no firmamento, né, os luzeiros para dividir entre o dia, palavra ion, o dia, né, um tempo, a noite. E aqui você pode usar referindo a escuridão, a sombra, e sejam eles para sinais, sinal, uma marca distinta, certo? Para moedes, né? Já até sei aqui o que vai, já passei por aqui, faz 4 anos passando por aqui, viu, irmão? Lugar de tempo determinado, reunião. Então, os luzeiros indicam as reuniões do Criador, né, irmão? Vamos lá. Para dias, anos, divisão de tempo. Eu não vi lua aqui, irmão, apontada não. O irmão colocou lá? Deixa eu ver aqui. A lua está ali por acaso? Tem alguns detalhes nas escrituras que tiram completamente esse calendário. Onde, irmão? Mostra para mim aí, na prática, tá? Se quiser, pode me ligar, meu número tá aí, irmão, nós estamos à disposição. Eu percebo que o irmão tá com dúvida, tá bom? Porque o irmão tá querendo provar, né, alguma coisa contrária sem uma experiência pessoal, assim, só de cabeça, tem dúvida aí, hein, irmão? Então, vai colocar na prática primeiro, tá? Mas o irmão colocou aqui, olha, não tem alguns detalhes nas escrituras que tiram completamente esse calendário. E um deles é Bereshit 1,14. Ô, irmão, eu li aqui, tá? Talvez tenha sido em outra versão, né? Vamos colocar aqui em outra versão, 1,14. Talvez o irmão leu numa versão diferente. E disse o Criador, haja luminares no firmamento do céu, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações ou moedes, né? Festividades, dias marcados para dias e anos. Irmão, não consegui enxergar a lua aqui diferente do que a gente tem apresentado, não, irmão. Não sei, talvez eu esteja equivocado, mas de repente, se o irmão for mais objetivo e mostrar na prática, a gente pode até entender o que o irmão tentou dizer, tá certo? Mas, irmão, era isso.
Criador abençoe você e sua casa, você e sua família que vai ver esse vídeo, o irmão também. Nós estamos à disposição, irmão. Nós temos o celular aí à disposição para o irmão conversar com a gente, né? É só entrar em contato comigo, se tiver alguma dúvida. Se não tem dúvida, irmão, faça a sua observação pessoal, vai conhecer pessoalmente, que o irmão vai chegar a conclusões precisas. Não dá para ficar aquém só da tradução do texto. Vai conhecer as traduções e as tradições. Criador abençoe você e sua casa. Um forte abraço, vou ficando por aqui. Shalom. Já ia me esquecendo de agradecer os outros irmãos, né? Os irmãos que colocaram aqui seus comentários. A paz do Criador seja com vocês, meus irmãos. Irmão, com você também, viu, irmão Alexandre? Criador abençoe sua casa, João, irmão João Ramos. Shalom, ficou muito bom o vídeo, obrigado, irmão. Experiência pessoal para todos nós, viu? Ia me esquecendo aqui de agradecer vocês que têm nos acompanhado. Criador abençoe seus lares. Shalom.